Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Ele é professor na Universidade de Poitiers, na França, trabalhou na Embaixada francesa no Brasil, também trabalhou com jornalismo científico e está na Univale a convite do mestrado e doutorado profissional em administração. Eu vou conversar aqui no estúdio com o professor Pierre Bayard, professor e pesquisador francês. Obrigado pela sua presença, professor. Seja muito bem-vindo. O senhor está no Brasil aí a convite, né? Aqui em Santa Catarina, da Univale, do mestrado e doutorado profissional em administração. O senhor já publicou alguns livros a respeito, né, da gestão do conhecimento. O que na realidade seria gestão do conhecimento, professor? O senhor que analisou aí a inovação, o modelo japonês de gestão do conhecimento. Bom, a gestão do conhecimento é uma coisa que é cada vez mais estratégica para as organizações, mas o problema é que precisa uma adaptação, porque é algo que não é concreto. O conhecimento é algo que está dentro da cabeça ou na mão também, ok? E por isso agora, como todos temos conhecimento, o desafio importante é como reorganizar, redesenhar as organizações para que a troca de conhecimento e o enriquecimento do conhecimento seja uma realidade. Essa realidade supõe uma cooperação, uma colaboração entre todos os funcionários de uma organização. Essa gestão do conhecimento, ela pode, por exemplo, salvar uma empresa da derrocada, da falência, por exemplo? Bom, pode salvar, mas não fazer gestão do conhecimento empiora certamente uma situação. Agora, bom, o que faz a diferença entre as empresas, por exemplo, os carros são todos bons, né? O que vai fazer a diferença é uma empresa automotiva, como se fala, vai conhecer antes das outras as tendências do público, dos consumidores, o que importa, os argumentos que são mais positivos, que fazem vender mais, por exemplo. Mas também a gestão do conhecimento permite reduzir o tempo, por exemplo, dos processos, de um processo de fabricação. Porque quando se junta várias energias sobre um projeto claro, se faz um trabalho, um produto mais rapidamente. Isso é preciso realmente, como o senhor falou, a cooperação. É preciso que o gestor também valorize as ideias dos empregados, por exemplo. Exatamente. E isso supõe uma reorganização que permite precisamente aos funcionários participar. Professor, o senhor é autor de alguns livros aqui, né? A gente pode ver que o inovador modelo japonês de gestão do conhecimento, né? Vai mostrar aqui um pouquinho. E também compreender e aplicar Sun Tzu. O que seria isso, professor? Eu vou até mostrar aqui. Sun Tzu é uma palavra nova que está na administração? É um método? Não, é um estrategista. É o autor chinês do tratado de estratégia mais antigo da humanidade. Okay? A coisa surpreendente é que este Sun Tzu, que é autor da arte da guerra, é o tratado mais lido no mundo atual. E isso surpreende muito, porque como um livro escrito por um chinês, em chinês com muitas imagens, etc., porque esse livro faz a atualidade agora. Bom, é um tema de pesquisa, é um tema também do seminário de minhas aulas aqui na Univale. E o modelo, como que se pode resumir essa questão de compreender e aplicar o Sun Tzu na administração, por exemplo? Na administração. Primeiro, o livro dele se chama Arte da Guerra, mas seria mais, acho que a mensagem mais como ganhar sem batalhas.
E por isso que Sun Tzu enfoca muito sobre o tema do conhecimento. Para ele, a coisa mais importante para um general ou um manager é o conhecimento, é conhecer. Ele fala que as armas são instrumentos de mau augúrio, por exemplo, que se utiliza somente como último recurso. É mais importante ganhar através de vencendo, atacando o espírito do outro, a estratégia do outro. Entendi. Não com batalha. Ele utiliza muitas imagens, e por isso que esse livro, para mim, é importante, porque é um tratado de estratégia, mas que é escrito à la chinesa, que é particular. Por exemplo, há uma citação muito famosa de Sun Tzu, que a arte da guerra é como a água que fuge das alturas e que preenche os vazios. Para nós entender isso é difícil, porque é a maneira chinesa de dizer. Mas se precisa fazer uma divulgação sobre esse tema. Uma altura para Sun Tzu é um obstáculo, é uma força. Um vazio é algo que atrai, que dá energia. E por isso, essa citação significa que, em lugar de se afrontar contra o outro, melhor de se equilibrar. Porque há uma palavra-chave no pensamento estratégico chinês, que é a economia. Como lograr muito gastando pouco, ou gastando os recursos dos outros. E nessa batalha também, porque nós vivemos numa guerra de concorrência, né? E temos que praticar isso. Atacar também, como você falou, o espírito e também desequilibrar, né? A concorrência, é isso mais ou menos. E aproveitando também as forças dos outros. Esse livro é uma síntese da arte da guerra de Sun Tzu, e de outro livro que é o Tratado dos 36 Estratégias Chinesas. Com essas 36 estratégias, são como jeitinhos chineses para vencer, utilizando todo o potencial que se pode encontrar. Em lugar de atuar contra o outro, se atua com os outros. Manipulando também. Enganando também. Agora, o senhor também escreve sobre a cultura japonesa, né? Inclusive aqui, o inovador modelo japonês de gestão do conhecimento. Eles o Japão é modelo nessa questão, professor? O Japão é modelo. O Japão é modelo também porque faz parte de sua história, de sua cultura. O Japão importou muitas coisas da China, escrituras, religião, artesanato da China e da Coreia. Mas a característica do Japão, como é um país que é pobre, um país que não tem recursos naturais, etc., a riqueza do Japão é, antes de tudo, o povo, a cultura colaborativa. Os japoneses importaram, mas depois otimizaram, fazendo um melhoramento de tudo o que eles importam. Bom, o Japão há dois japoneses que são pessoas, acadêmicos emblemáticos sobre esse tema, e Kujiro Nonaka sobretudo, e outro que se chama Takeuchi. Mas ele conceptualizou um sistema particular para transformar o que eles chamam o conhecimento tácito, que não tem formas, que não é dito, mas que tem eficácia, em um conhecimento explícito que se pode transmitir. Mas para entender esse modelo japonês, é importante considerar a cultura japonesa. A cultura japonesa. O Japão é um país no qual a dimensão coletiva e tácita da comunicação é muito importante, é essencial. Isso é bacana, né? E como é que o senhor acha que o Brasil está lidando com isso, professor? Há uma busca dessa nova maneira de pensar, por exemplo, nas academias, nas próprias empresas, na própria administração empresarial? Bom, o Brasil, minha impressão, não é análise, minha impressão é que o Brasil é um país muito curioso, é curioso de muitas coisas, o que se desenvolve no mundo.
E Brasil também parece que, bom, há uma crise atualmente, mas a finalidade das crises é de ser superadas um dia. Sim, exatamente. Bom, mas o Brasil, nessas últimas décadas, se abre muito ao mundo, se abre muito aos novos modelos, etc. O Brasil, para mim, parece um país pouco fundamentalista. É um país que é muito acolhedor com tudo o que vem de fora, né? E também as empresas têm uma capacidade de velocidade para se adaptar, para reacionar rapidamente. O Brasil tem também uma cultura da estratégia particular. Legal, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar mais um pouquinho com o professor Bayad. A gente vai falar um pouquinho também sobre jornalismo científico, né? Qual é o papel aí da imprensa na divulgação da ciência, da tecnologia, como fazer com que esse assunto seja atrativo, levar conhecimento aí para a população, né? Para a massa aí. É um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o nosso convidado é o professor francês Pierre Fayard, não Bayard, como eu havia falado, né? Uma correção aí, que é pesquisador. Ele trabalhou na Embaixada Francesa no Brasil, também trabalhou com jornalismo científico e está aqui em Itajaí a convite da Univale, do mestrado e doutorado profissional em administração. Professor, a gente falou bastante aí sobre a questão da administração dos seus livros, né? Mas tem uma parte interessante que o senhor trabalhou com jornalismo científico. Hoje, há uma necessidade bastante grande de fomentar essa segmentação do jornalismo para levar um conhecimento mais traduzido, né, para as pessoas, para que as pessoas entendam a ciência e a tecnologia, professor? Bom, claro, é cada vez mais importante porque o papel da ciência é fundamental, o papel da ciência, da tecnologia, etc. E também o papel da cultura, e dizer que as sociedades, os países que se desenvolvem têm uma abertura, uma riqueza cultural que cultivam eles, é muito importante. Na Europa houve um movimento de transformação das práticas tradicionais da divulgação científica, com uma perspectiva mais jornalística. Meu tema de doutorado foi sobre essa mudança. A diferença entre um divulgador e um jornalista é que para um divulgador o que é importante antes de tudo é o conteúdo científico. Para o jornalista o que é importante antes de tudo é a pessoa a quem ele se dedica. Okay? É por isso que um jornalista está sempre atento às expectativas, às perguntas, aos centros de interesse da gente, de seus leitores. Esses tempos eu ouvi uma palestra de um jornalista que trabalhava com jornalismo científico e que não gostava na realidade porque era um texto muito chato e ele estava procurando diferenciais e tinha uma notinha dizendo que a mulher agora podia engravidar sem a presença do homem, sem o marido e etc, etc. Ele falou, como que eu vou colocar isso para uma linguagem popular, que o jornal que ele trabalhava era popular. Então ele falou assim, mas quem vai abrir o vidro de palmito agora? Quer dizer, a mulher não é totalmente independente. Então ele fez uma graça ali no texto para poder um pouco popularizar o jornalismo científico. É claro que foi uma brincadeira dele, né? Mas realmente é preciso popularizar também, professor, o que importa para o jornalista é que o leitor entenda lá o que ele está falando, é isso, professor? Claro, é isso que importa. Nos anos 80, na Europa, por exemplo, anos 90, na Europa, fiz um estudo sobre o que se chama Quality Press,
aos jornais de referência na Europa toda. Os melhores, Time, Guardian, Independent, Le Monde, Figaro, também da Alemanha, Frankfurt Allgemeine, etc., da Itália, Espanha, etc. E fiz um estudo sobre os suplementos de ciência. E me di conta da coisa seguinte, que mais da metade dos responsáveis desses suplementos de ciência nessa prensa tinham um doutorado em ciência. E quando se perguntava a eles, você é um divulgador ou você é jornalista, eles nunca falavam só fazendo divulgação. Não, eles falam que eles fazem informação, jornalismo, a partir da atualidade da ciência e a atualidade também da sociedade. E a coisa realmente incrível é que o dia da saída dos suplementos de ciência nessa prensa, 8 países, 20 jornais, a pesquisa, o dia de saída, que era um dia semanal, sistematicamente havia um incremento das vendas. Nossa. Das vendas do jornal. Do jornal. E dizer que a gente gosta de entender. Eu lembro a ciência, eu lembro quando comecei como jornalista científico, bom, tenho estudos em comunicação, não em ciência. Perguntei a minha ex-mulher, porque eu sabia que ela gostava muito de programas na rádio de ciência. E perguntei a ela que é um programa programa científico de rádio que é um sucesso. Ela me respondeu uma coisa fantástica. Ela me respondeu que depois de um programa bom, me sinto mais inteligente. Adquire o conhecimento. Né? Mas inteligente, não somente conhecimento, é dizer capacidade de entender, enriquecimento. E isso é, para mim é um norte magnético para fazer bom jornalismo científico. É dizer compartilhar uma problemática, compartilhar não tanto o resultado, mas o que é muito interessante é como um pesquisador está fazendo para falar a realidade. Porque é um trabalho duro, mas é um trabalho humano também. E isso pode ser compartilhado também. O esforço, os jeitos, todo esse trabalho até chegar a um resultado. E como o senhor falou, ao consumo disso, o consumidor, o leitor, ele vai atrás também dessas informações, né? Claro. Não abre só o jornal para ver o hard news, as notícias do dia ali, né, professor? Ele vai atrás dessas informações também, né? Por isso, a responsabilidade é grande do jornalista realmente em passar a informação e não ser um divulgador da pesquisa, né, professor? Não sou divulgador. Sim, claro, porque, bom, se se compara com toda a atualidade, em todos os países, não se fala muito de política ou de coisas, de refugiados e coisas assim, o tema da ciência é algo, bom, a ciência é uma grande empresa de criação de conhecimento. Por exemplo, se fala das universidades, a ciência nasceu nas universidades, mas as universidades, a universidade foi um evento europeu. Sim. As primeiras nasceram na Europa. Na Europa. Bolonha, Itália, Coimbra, Salamanca, La Sorbonne. Bom. Agora, professor, o senhor está hoje aqui na Univale, nesse contato com alunos, né? E com o professor, no contato com a Universidade Brasileira, e há uma tendência bastante grande da internacionalização, né, dos currículos e das universidades, fazer também com que a ciência e a tecnologia sejam globalizadas, essa troca de informação. Isso é importante, tanto para nós que estamos aqui no Brasil, como para o outro lado do mundo, o outro lado do Atlântico também, ter essa troca de informação, professor. Isso é fundamental, é uma dimensão essencial, está no DNA da universidade. A universidade tem a palavra universo dentro.
No momento da criação das universidades na Europa, não se falava de universidades nacionais, né? E os professores e também os alunos viajavam entre as distintas universidades, de Bolonha, la Sorbonne, Salamanca, Coimbra, etc. Essa dimensão do caminho, do viagem é muito importante. E também o fato de compartilhar, porque o conhecimento não é nacional, o conhecimento é algo da humanidade. É global, na realidade. É totalmente global. É por isso que antes era o latino que servia, que era utilizado para comunicar, depois houve um tempo que foi o francês, agora é o inglês, mas se se faz uma pequena diferença, um acercamento com o tema dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Nos Jogos Olímpicos existem medalhas de prata, ok? Na ciência não existe medalha de prata, somente medalhas de ouro. Medalha de ouro. Porque uma vez que um pesquisador cria algo, a partir desse momento é compartilhado automaticamente. E são os outros pesquisadores que reconhecem que tal pessoa tem medalha de ouro. Entendi. Algo novo, uma identificação de uma partícula, não sei, coisas assim. Aqui no Brasil tem um projeto bastante interessante, né, que é o Ciências Sem Fronteiras, né, que manda jovens para o exterior. Assim, o programa assim, ele está passando por uma reformulação, criando um novo fôlego na realidade, né? Mas é interessante que continue, né, professor, dentro desse processo, sim, dessa troca de conhecimento também, né? O governo pensa em mandar agora estudantes do ensino médio para aprender uma língua estrangeira, mas estudantes universitários podem colaborar mais ainda com o Brasil nesse aspecto, né, professor? É fundamental porque o viagem forma parte da lógica histórica da universidade. Um brasileiro que viaja, que vai ficar um ano ou 6 meses em outro país, não somente vai estudar, mas vai se dar conta da cultura do outro país. E assim, ele vai ter outro olhar sobre sua própria cultura. E ele vai se enriquecer e também ter amigos, etc. E por isso, na Europa, por exemplo, agora existe um só sistema para a Europa toda. Por exemplo, se pode estudar uma parte de um mestrado na França, continuar na Itália e concluir na Alemanha. Okay? Essa dimensão do viagem é fundamental, porque é um enriquecimento. Bom, o senhor já ultrapassou assim uma barreira importante que os estrangeiros têm, que é a língua, né? Domina bem a língua portuguesa. O senhor tem plano assim, de passar os seus conhecimentos para as universidades brasileiras também? Como é que está isso? Você está dando aula em outra universidade brasileira, por exemplo? Bom, sou professor visitante na Unicinos, em Porto Alegre, faz mais de 6 anos. Agora, esta vez que estou aqui no Brasil, fui visitante na USP, 2 meses este ano, e lá é meu 4º seminário sobre inteligência cultural da estratégia, aqui na Univale. Sim, claro, gosto muito de ensinar aqui no Brasil, porque há um interesse grande dos brasileiros, que sejam alunos ou professores, colegas, para compartilhar essa coisa de cultura, de ver a influência da cultura sobre a maneira de fazer estratégia, é realmente fundamental. Porque antes se achava que havia somente um modelo norte-americano para negócio, para tudo isso. Mas a realidade demonstrou que isso não, porque o Japão seguiu seu próprio modelo, a China também, a Índia também, ok? Mas isso não significa não se interessar os modelos dos outros, mas se enriquecer com os aportes dos outros,
desenvolvendo o próprio modelo do país. E sempre esta história de conhecimento, mais complexidade, mais entendimento, mais cultura, é isso que importa, acho. Tá certo. Obrigado, professor, pela sua presença, por passar os conhecimentos também aqui para a gente hoje no programa. Obrigado, professor. Muito obrigado, Univale. Merci. Merci beaucoup. Merci. Obrigado, professor. O painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.